Oi, oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, a prof também tá bem. Estava aqui até agora, organizando essa aula para vocês, porque a prof vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto que vocês já viram, já estudaram, já vem estudando desde o segundo, terceiro ano, certo? Mas agora a prof precisa se aprofundar mais um pouco, certo? Então, nós vamos lá para mais um vídeo de matemática, onde nós iremos falar sobre multiplicação e divisão, certo? Então, a prof vai colocar aqui em tela para vocês, para a gente poder acompanhar. Então, vamos lá. Multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética, isto é, da matemática. Consiste em uma adição sucessivas de um mesmo número, produzindo um resultado que chamamos de produto. Já vou explicar um pouquinho sobre isso, certo? Vamos seguindo para ver. O símbolo da multiplicação pode variar, no entanto, tem o mesmo sentido. Então, tem pessoas que utilizam esse asterisco, que não é mais utilizado, ou o X, certo? Ou um ponto. O mais usado é o X e o ponto. O asterisco, hoje em dia, não é mais utilizado na multiplicação, certo? Mas eu coloquei esses 3 pontos que, se algum dia vocês forem ver, vocês vão saber que está dizendo de uma multiplicação. São formas de representar a multiplicação e você pode encontrá-las por aí. Dessa forma, quando encontrar uma representação da multiplicação, assim já estão sabendo do que se trata, certo? Foi isso que a professora acabou de explicar, por isso que eu coloquei os sinais conhecidos, certo? Na matemática, muitas vezes, utiliza-se o X para representar a multiplicação, mas para não confundir com uma letra, porque às vezes as pessoas acham que é uma letra, certo? Então, para não confundir o X com uma letra, o X é substituído pelo ponto. Então, se tiver um pontinho, só um ponto que parece um ponto final, é uma conta de multiplicação. Numa operação utilizando a multiplicação, o multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores. E o resultado é o produto, certo? O produto é o resultado da multiplicação. A multiplicação nada mais é do que uma soma sucessiva de um dos fatores. A quantidade de vezes que tal fator será somado é definido pelo outro fator da operação. Por exemplo, a gente podia escrever 3 mais 3 é igual a 6, ou 2 mais 2 mais 2 igual a 6. A figura abaixo mostra o exemplo acima, que está representado pelos círculos vermelhos. Poderíamos somar os círculos 1 a 1, certo? Se eu somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter o resultado 6, como está aqui. Mas se eu somar aqui, ó, 3 em cima e mais 3 embaixo, eu vou ter 6. Se eu somar aqui, 2... Opa, mudei sem querer, gente. Desculpe. Se eu somar aqui 2 mais 2, ó, aqui, ó, 2 mais 2 e mais 2, eu vou ter 6. Certo? Mas como agora sabemos multiplicar, basta multiplicar a quantidade de linhas pelas colunas. Então, quantas linhas eu tenho? Uma linha, 2 linhas. Quantas colunas eu tenho? Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, como é que eu vou fazer? Mudei aqui. Para fazer esta multiplicação. Mudei de novo. Eu tenho 2 linhas, então eu vou fazer 2 vezes quantas colunas? 3. 2 vezes 3 igual a 6, certo? Então, a soma, gente, é a mesma coisa de uma multiplicação, certo? Ó, não tenho 2 linhas e não tenho 3 colunas, então eu posso fazer 2 linhas e 3 colunas que dá o mesmo resultado aqui em cima, ó.
certo? Podemos ver pela figura que poderia somar todos os círculos vermelhos, mas basta multiplicar a quantidade de linhas por colunas, que teremos o resultado sem precisar contar uma por uma. Exemplo, olha lá, 2 vezes 3, 6. Leia-se, 2 vezes 3 igual a 6. No exemplo aqui daquele dos círculos, nesse aqui, gente, certo? O número 2 será somado 3 vezes. Veja, 2 vezes 3 igual a 2 mais 2 mais 2. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui, ó. E quantas vezes eu tenho que somar o 2? 3 vezes. Então, 2, 1, mais 2, 2, mais 2, 3, igual a 6. Você pode estar pensando, contar a quantidade de bolas, círculos, é mais rápido. Bom, neste caso, sim. Agora, você imagina se a gente tivesse 1000 círculos vermelhos. Imagine para a gente contar 1000 círculos vermelhos. Um de cada vez. Então, a multiplicação, ela facilita a contagem, certo? Olha a imagem abaixo. Essa mesma ideia serve para resolver manualmente uma multiplicação por números muito grandes. Exemplo, 5 vezes 1.200 dá igual a 6.000. Começamos multiplicando 5 da direita aqui, ó, a flechinha já mostra, da direita para a esquerda. Assim, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Ó o 1 lá em cima. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Certo? Então, a gente não pode esquecer que a multiplicação ela vai começar sempre da direita para a esquerda. E no caso de mais números, gente, ó, eu tenho 243 vezes 256. Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que esquecer esses aqui de baixo e primeiro começar com o 6, ó. Certo? Ó, o 6 ele vai multiplicar o 3, depois o 4, depois o 2. Vou colocar o resultado aqui, ó. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Vão 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14, ó. Aí, claro, o 6 não está na casa da unidade. Se eu já multipliquei o 6, eu tenho que colocar o sinal do mais embaixo aqui do 6. Para quê? Porque eu não vou mais utilizar a casa da unidade. Eu já utilizei na hora que eu comecei a multiplicar o 6. Então, eu tenho que travar, bloquear a unidade, certo? Porque eu já utilizei o 6. Aí eu vou para o 5. E começo na dezena. Onde que está o 5? Não está na dezena? Então, eu vou começar na dezena. O segundo número, eu vou começar na dezena. Certo? Por isso que eu coloco o número, o mais aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, está aqui. Já fiz, ó, unidade e dezena. Agora vou para a centena. Então, aonde é que eu tenho que começar o cálculo da minha centena? Aqui, na centena também. Então, eu coloco outro mais aqui, ó, só para eu travar as casas. Já fiz a unidade, já fiz a dezena, agora vou para a centena. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Tá aqui. Qual foi o resultado? 62.208. Então, eu sempre vou fazer o cálculo da direita para a esquerda e vou preenchendo com mais as casas que eu já utilizei. Já calculei o 6? Então, mais aqui na unidade. Já calculei o 5 que está na dezena? O mais aqui, certo? Se tivesse mais um número aqui na unidade de milhar, o que eu faria? O meu mais ia aqui embaixo do 6, ó. Por quê? Porque eu já utilizei a centena, certo? Então, eu tenho que cuidar com isso na multiplicação. Lembrando os termos da multiplicação, o número que está em cima se chama multiplicando. O número que está embaixo com o sinal da multiplicação, com o vezes, é o multiplicador. É ele que está multiplicando o número
multiplicado, certo? E o resultado é o produto, certo? Divisão. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. Então, a divisão, o próprio nome já diz, a divisão é para dividir, separar, certo? A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações do nosso dia a dia. Por isso, é importante compreender o seu funcionamento para aplicar adequadamente. Então, vamos lá. Partes e elementos da divisão. Suponha que você tem 6 balinhas. O seu desejo é dar um pouco para cada um de seus 2 amigos. Vamos interpretar inicialmente a ideia por meio de um desenho. Então, tá aqui, ó, 6 balinhas, e ele quer dividir essas balinhas para 2 amigos. Então, vamos ver. Se agruparmos as balinhas de 2 em 2, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Olha lá, ó. Ó, a pessoa 1 vai receber 2 balinhas, a pessoa 2, 2 balinhas, e a pessoa 3, mais 2 bolinhas. Veja que o que acabamos de fazer foi dividir as 6 balas por 3 pessoas. Encontramos 2 como resposta, ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave. Olha lá, ó. 6, eu vou dividir por 3. Por quê? Porque eu também quero as minhas balinhas. Então, eu quero dividir para mais 2 amigos, então são 3 pessoas. Eu e mais os 2 amigos, certo? Por isso que é dividido por 3. Então, olha lá a divisão, certo? Então, o que eu faço? Aquela é uma divisão. Só que eu não posso nunca esquecer que uma divisão, quando ela entra na chave, certo? Aqui, ó, embaixo da chave, eu vou ter que multiplicar. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6, ó. Certo? Então, eu não posso esquecer, porque eu tenho que usar a multiplicação aqui. Ó, aqui com a chave, eu estou dividindo 6 por 3. Mas para eu dividir, essa chave aqui vai funcionar como uma multiplicação. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, dá igual a 6. E sobra de resultado, 0. Cada parte da divisão possui um nome. O número 6 é chamado de dividendo. O número 3 é chamado de divisor. O número 2 é chamado de quociente. Ó, a resposta é quociente. E o que sobra é o resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira. Olha lá, ó. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Vamos lá treinar. Tenho 18 flores e vou reparti-las igualmente entre 6 vasos. Quantas flores colocarei em cada vaso? Então, tá lá, ó. Eu tenho 18 flores, que já diz lá, tá aqui, ó. 18. Dividido com quantos vasos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divididos por 6. Dá igual a 3. Gente, tá muito fácil se eu olhar esse desenho. Por quê? Eu sei que eu tenho 6 vasos. Se eu for olhar nas figurinhas, quantas flores eu tenho em cada vaso? 3. Então, tá lá, ó. Já diz, ó. Certo? 3. Então, tá muito fácil. Esse é só para vocês terem uma visão melhor de como funciona a divisão. Certo? Se eu contar 3, 6, 9, 12, 15, eu tenho 18 flores no total. O mesmo que está aqui, ó. Certo? Há 17 alunos na sala e o professor deseja que as crianças formem grupos de 5 pessoas cada. Quantos grupos serão formados? Sobrarão alunos? Então, tem 17 alunos. E eu tenho que fazer um grupo. Então, aqui eu tenho um grupo de 5, aqui eu tenho um grupo de 5 e aqui eu tenho um grupo de 5. Então, eu tenho 5, 10, 15 pessoas. Quantas que sobraram? 2. 15 mais 2,
17. Então, tá lá, ó, 17 alunos. Como é que eu vou fazer isso? 17 divididos por 5. Quantas crianças tem em cada grupo? 5. Que dá igual a 3. Certo? Ó, 3 grupos de 5, ó lá, ó. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos. E sobram 2 alunas. Certo? Então, essas divisões a gente olha muito aqui, ó, o que tá pedindo aqui, ó, 17, 5, certo? Então, e aqui, ó, tá mostrando um desenho também. A prof até colocou esses probleminhas para vocês conseguirem visualizar melhor, certo? Para vocês verem que não é uma coisa tão difícil. Para eu poder fazer uma divisão, eu tenho que saber tabuada. Então, multiplicação e divisão, eu preciso saber a tabuada. Esses são os temas da divisão. A gente já viu lá, mas eu estou mostrando de novo. A gente não pode esquecer, ó. Eu tenho o dividendo, eu tenho o divisor, o quociente e o que sobra é o resto. E aqui estão os sinais da multiplicação. A gente pode encontrar em forma de X e um ponto. E o da divisão? Desta forma aqui, um traço no meio e 2 pontinhos que indicam, ó, esse traço no meio já indica que é uma divisão. Ou somente os 2 pontinhos. A gente encontra, assim, os sinais da multiplicação e da divisão, certo? Então, se eu tiver 2 pontinhos no meio de números, eu vou saber que é uma divisão. Se eu tiver um pontinho no meio de números, um só, eu vou saber que é multiplicação. Certo? Então, gente, a prof queria se aprofundar um pouquinho mais nisso. Eu não vou fazer um vídeo tão longo, porque vocês vão ter prova, certo? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo da prof, vocês vão ver que vocês vão ter prova, então eu não vou fazer um vídeo muito longo, porque vocês vão precisar fazer a prova, vão precisar estudar, certo? Então, vocês vão precisar de tempo. Só vou pedir uma coisa para vocês, estudem a tabuada. A prof está pedindo isso já há algum tempo, e vocês precisam estudar a tabuada, porque a tabuada nós vamos usar tanto para multiplicação como para divisão, certo? Outra coisa, a prof vai deixar uma atividade com exercícios de multiplicação no que mágico para vocês fazerem, certo? A prof só vai corrigir esses exercícios na sexta-feira, certo? Então, na sexta-feira, a prof vai corrigir na nossa interação de matemática, porque antes de vocês terem as provas, nós precisamos treinar isso, certo? Então, é isso. Espero que tenham gostado. A prof tentou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Porque já é um assunto que vocês já conheciam, mas eu precisava explicar novamente, certo? Então, é isso. Ficamos por aqui com o nosso vídeo. Se cuidem e beijos para todos.